Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar das principais características do átomo, entre as quais se destacam o número atômico. Mas, afinal de contas, o que é um número atômico? É muito simples. O número atômico nada mais, nada menos é do que a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. O número atômico é representado pela letra Z maiúscula, tá bom? Os livros sempre trazem aquela comparação, aquela analogia. É como se fosse o CPF da pessoa, não é mesmo? Então tá, olha só, eu trouxe aqui, a título de exemplificação, uma tabela. Olha só que legal. Pessoal, aqui na primeira coluna nós temos o nome do elemento químico. Na segunda coluna, o seu respectivo símbolo. Na terceira coluna, o número atômico, representado pela letra Z maiúscula, que nada mais, nada menos é do que a quantidade de prótons existentes ali no núcleo. Então, o P minúsculo é P de próton, e essa letra E com um sinal negativo em cima corresponde à quantidade de elétrons. Lembre-se, pessoal, de que o átomo é eletricamente neutro. O que isso significa? Significa dizer que a quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons. Então vamos exemplificar. Olha só, hidrogênio. Qual é o símbolo do hidrogênio? É a letra H maiúscula. E aí, se você for consultar a sua tabela periódica, você vai constatar que o número atômico, ou seja, o Z do hidrogênio, é igual a 1. Você não precisa decorar. Por isso que eu coloquei aqui o número 1, tá? Na coluna do Z. Bom, mas o 1 significa que ele tem quantos prótons? Um próton. Então, por isso que o P vai ser de quanto? 1. Mas como a quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons, se eu tenho um próton, eu tenho quantos elétrons por conseguinte? Um elétron também. Então, por isso que eu coloquei aqui o quê? Um elétron. E aí, de forma semelhante, eu fiz para os demais elementos químicos, no caso, sódio e cloro. Agora, vamos falar do número de massa, tá? Olha só. Pessoal, o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Pronto, é isso, tá? O número de massa é o quê? É a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Bom, e o número de massa nós representamos pela letra A maiúscula, tá? Olha só, A, número de massa, é o quê? É a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Mas, alternativamente, você pode encontrar como sendo A igual a Z mais N. No lugar do P, ele colocou o quê? O Z, uma vez que o número atômico representa o número de prótons. Tudo bem? Aqui nós temos um exemplo, tá? Olha só, o exemplo que eu trouxe a vocês é o cálcio. Qual é o símbolo do cálcio? É a letra C maiúscula seguida da letra A minúscula. Se for só C maiúscula, é carbono, tá? Então, olha só, se você consultar a sua tabela, você vai observar que o número atômico é 20 e o número de massa é quanto? É 40. Bom, nós já vimos que se o número atômico é igual a 20, isso significa dizer que o número de prótons é de quanto? É de 20. Tá? Aí a gente substitui na equação que nós acabamos de ver. Nós vimos ali que o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Ó, eu coloquei aqui para vocês, prótons mais nêutrons. O número de massa, o A, vale quanto? 40, por isso que eu coloquei 40 aqui. O número de prótons é 20, por isso que eu coloquei 20 aqui. E aí a gente vai determinar o valor do número de nêutrons. Bom, se eu quero saber o valor do M, eu tenho que deixá-lo sozinho, eu tenho que isolar. Então, quem o acompanha, se está positivo, passa para o lado quê? Negativo. Então, 40 menos 20 é igual a M. Ou seja, o M é quanto? É 20. Muito obrigado!